plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu na sessão dessa quinta-feira a ação que questiona o repasse de recursos da União para os estados por causa da desoneração das exportações do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O julgamento vai ser retomado na sessão plenária da próxima quarta-feira. Até o momento, 5 ministros acompanharam o relator, ministro Gilmar Mendes, entendendo que o Congresso Nacional tem que elaborar uma norma para compensar os estados pela desoneração do ICMS em exportações prevista na Constituição. Desde 96, a Lei Candir isenta de ICMS produtos e serviços destinados à exportação. Se, por um lado, a lei estimula o comércio exterior, barateando os produtos no mercado externo, por outro, tira a receita dos estados, que querem uma compensação, já que se trata de tributo estadual. A desoneração prevista na Lei Candir foi inserida na Constituição por uma emenda, que determinou que fosse editada uma lei complementar definindo os termos das compensações feitas aos estados, o que até hoje não foi feito. O ministro Gilmar Mendes reconheceu a inércia do Legislativo e deu prazo de 1 ano para que o Congresso regulamente a matéria. Se o prazo não for cumprido, o Tribunal de Contas da União deve agir. Caberá, sim, aos estados e ao Distrito Federal proceder na forma do parágrafo 4º do artigo 91 do ADCT, de modo a apresentar à União, nos termos das instruções baixadas pelo Ministério da Fazenda, as informações relativas ao imposto de que trata o artigo 155.2, declaradas pelos contribuintes que realizarem operações ou prestações com destino ao exterior, a fim de subsidiar o TCU na fixação do montante a ser transferido, bem como das cotas a que farão jus os diferentes entes federados. Portanto, presidente, eu estou votando julgando procedente a apresentação direta de inconstitucionalidade para reconhecer a mora do Congresso Nacional quanto à edição da lei complementar prevista no artigo 91 do ADCT, fixando o prazo de 12 meses para que seja sanada a omissão. Ele foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Dias Toffoli. O ministro Teori Zavascki divergiu na parte sobre o TCU. E o ministro Marco Aurélio reconhece a demora do Legislativo, mas entende que não cabe ao Supremo fixar um prazo para que o Congresso legisle sobre a matéria. Já que eu não fixo sequer prazo para o Poder Legislativo legislar, nesse ponto eu peço vênia para divergir. O Tribunal de Contas da União não pode substituir-se ao Congresso Nacional e fazer, às vezes, do Congresso Nacional no que é omisso quanto à edição da lei. No meu voto, compreendendo o objetivo a ser alcançado, considerado o voto do relator, né, no meu voto me limito a assentar a mora do Congresso Nacional. Ainda faltam os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Bom, e quem está aqui no estúdio para falar conosco sobre a sessão de ontem é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, nesse julgamento que a gente viu aí, ele não foi finalizado, né? Só o ministro Gilmar Mendes deu voto? Só o ministro Gilmar Mendes, embora esse tema tenha tido o início do julgamento na quarta-feira. Logo pela manhã, os ministros iniciaram o julgamento de uma ação civil originária proposta pelo Estado do Mato Grosso, questionando também essa perda de valores em razão dessa desoneração do ICMS nas operações de exportação, mas o julgamento não foi finalizado. E no período da tarde da quarta, houve o início do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão e que acabou sendo suspensa na quinta-feira, depois do voto do ministro Gilmar Mendes. Qual é a grande discussão, tanto na ACO como nessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão? A perda de valores dos estados em razão da não cobrança, vamos dizer assim, a princípio estabelecida por uma lei, a Lei Candir, de 1996, do ICMS nas operações de exportação. Bom, o ICMS é um imposto estadual que é recolhido pelos estados. Se uma lei federal estabelece que o imposto não é devido, os estados deixam de receber essa receita. Não recebendo, tem prejuízos, ação civil originária para efetivamente ter para que a União possa reparar essa perda em razão da lei federal. Acontece que essa lei federal acabou sendo constitucionalizada. O que isso significa? Houve uma emenda à Constituição em 2003
e fez com que essa desoneração fiscal fosse estabelecida na Constituição, lá no artigo 91 do ADCT, mas estabeleceu uma norma de transição. E é justamente em relação a essa norma de transição que foi proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão pelo Estado do Pará. O que diz a Constituição no 91 do ADCT? É preciso que o Congresso Nacional edite uma lei complementar nova para regulamentar esse repasse em razão dessas perdas fiscais dos estados. E essa lei até hoje não foi efetivada. E vem sendo aplicada a Lei Candir com a Lei Complementar de 2002, a Lei Complementar 115 de 2002, não havendo, portanto, essa nova legislação conforme determinada pela Constituição. Então, o Estado do Pará vem ao Supremo Tribunal Federal para dizer assim: Supremo, toma providência, porque o Congresso Nacional, diante dessa inércia e dessa não atuação legislativa, está me prejudicando. O ministro Gilmar Mendes reconhece a inconstitucionalidade, a omissão do Estado em legislar, não obstante a determinação constitucional, dá um prazo de 12 meses para que o Congresso faça a lei, mas, caso o Congresso não faça, quem deverá regular a matéria será o Tribunal de Contas da União. Aí poderia haver aquela pergunta, mas dar um prazo para o Congresso Nacional editar uma lei não violaria o princípio da separação dos poderes? Normalmente o Supremo tem dado esse prazo para que o Congresso Nacional, que é quem deve legislar sobre a matéria, faça a sua parte. Mas em não fazendo, o Supremo também não pode deixar que o direito fundamental seja alcançado. E aí acaba dando uma solução alternativa. Ou você faz, ou o Tribunal de Contas deverá regulamentar a matéria. Karina, e na sessão de ontem, outras duas ações tiveram julgamento iniciado, mas foram suspensos aí, com um tema direito do trabalho, né? É um assunto bastante interessante que trata da ultratividade das convenções coletivas do direito do trabalho. O que isso significa e qual era a grande discussão nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade, que também não foram finalizadas em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber. As duas ações são da relatoria da ministra Carmen Lúcia e elas foram propostas contra uma norma que teria revogado uma outra lei que estendia o prazo de validade de uma convenção coletiva que tratava justamente de política de salários dos trabalhadores. Uma convenção coletiva é uma forma de negociação coletiva em que se buscam dirimir, nessa negociação, que sejam dirimidos os conflitos entre empregado e empregadores. E a legislação diz que essa convenção coletiva ela tem que ter um prazo determinado. Havia uma lei que determinava a ultratividade da convenção, ou seja, ela valeria para além daquele prazo. Veio uma medida provisória e acabou revogando aquela lei que conferia essa extensão do prazo de validade. E quando essa medida provisória é convertida em lei ordinária, mantém-se essa revogação. O argumento aqui é que essa lei que converteu a medida provisória, ao revogar aquela anterior que conferia essa extensão do prazo de validade da convenção, violaria direitos fundamentais, como, por exemplo, o princípio da vedação da irredutibilidade dos salários. A ministra Carmen Lúcia entendeu que não havia violação de qualquer direito fundamental, muito menos esse da irredutibilidade dos salários, que essa política não estaria sendo aplicada, embora a norma tivesse sido revogada, e também afastou a argumentação de que a medida provisória, lá no início, quando editada, não teria preenchido os requisitos constitucionais do artigo 62 da Constituição, que fala da urgência e relevância de se tratar dessa matéria em medida provisória. Já votaram, nesse caso, a ministra Carmen Lúcia e com ela o ministro Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki e o ministro Marco Aurélio. Ministro Edson Fachin divergiu, entendendo que haveria sim uma inconstitucionalidade da forma como alegada, mas julgamento suspenso em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela participação por hoje. Você volta semana que vem, né? Até sexta. Até lá.